Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos estudar sobre a visão do rio da vida. Se você não assistiu a primeira parte desta aula, eu te convido a pausar esse vídeo, a voltar lá e assistir para você não ficar perdido aí, perdida sem contexto. É muito importante. Vou deixar aqui em cima um card do link desta aula. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Visita também as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link oficial do livro Encontros com Jesus. Jesus mudou a vida de cada pessoa com quem se encontrou nos evangelhos, por meio de experiências e palavras poderosas que ofereceram às indagações dessas pessoas respostas inesperadas e transformadoras. Esses diálogos podem oferecer respostas a nossos questionamentos e dúvidas ainda hoje. Não deixe de acessar o link na descrição para obter maiores informações desse livro. Ok? Vamos à aula. A visão do rio da vida. Vamos prestar atenção aqui no slide. No mundo de hoje, a água potável é tema de muitos encontros e estudos, inclusive no Brasil. Em todo o Oriente Médio antigo, era causa de disputas e grandes preocupações, haja vista a importância de poços cavados pelos patriarcas e as frequentes brigas pelos mesmos. A vida de homens e de animais dependia da água, por isso cedo se tornou figura do Espírito de Deus que dá e mantém a vida espiritual. Conduzido de volta para a porta do templo, presumivelmente pelo homem radiante de Ezequiel capítulo 40, versículo 3, Ezequiel viu algo que nunca existiu no templo antes, um rio fluindo diretamente do templo. Significativamente, o rio não vem do palácio de um rei ou de um prédio do governo. Não vem de um mercado, de um local de trabalho ou de uma arena esportiva, não. Vem da casa de Deus. Em toda a sua história registrada, Jerusalém nunca teve um rio assim. Havia riachos e nascentes, mas nunca um rio rico e poderoso e nunca um fluindo desta parte da cidade. Na geografia semiárida de Israel, um rio como este era uma bênção e um milagre. Trouxe vida, crescimento, vitalidade, refrigério, esperança e segurança. Ezequiel usa uma imagem para afirmar que o novo templo, como o antigo, será uma fonte de bênção para Israel como todo. Embora tal rio pareça ter um significado simbólico, não devemos perder as promessas claras contidas nele. Primeiro, uma fonte fluirá da casa do Senhor. Está registrado lá em Joel, capítulo 3, versículo 18. Segundo, naquele dia será que águas vivas fluirão de Jerusalém. Está registrado lá em Zacarias, capítulo 14, verso de número 8. João mencionou um semelhante rio relevante para o estado eterno no Apocalipse, mas não é o mesmo que este rio. A variação entre o relato de Ezequiel sobre este rio e o de João no Apocalipse gira em torno da nascente do rio. Deus é a fonte de ambos os rios, mas Ezequiel viu o rio saindo do templo, enquanto João viu o rio saindo do trono de Deus e o Cordeiro, um templo que não existe de acordo em Apocalipse capítulo 21, verso de número 22. Muitos comentaristas e pregadores ao longo dos séculos viram a profundidade crescente deste rio como uma ilustração das grandes profundezas da palavra de Deus. As Escrituras têm suas águas rasas, onde o cordeiro pode vadear, assim como tem suas profundezas, onde o próprio elefante pode nadar. Agostinho condenou as Sagradas Escrituras, a princípio, como nem eloquentes nem profundas o suficiente para elevar a sua inteligência. Mas depois, quando ele era um homem melhor e mais sábio, ele viu sua própria superficialidade e admirou a profundidade nunca o suficiente adorada dos santos oráculos de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida espiritual com profundidade
e não experiências rasas ou superficiais. Ele deseja nos conduzir em experiências mais estreitas, íntimas, profundas com Jesus Cristo e com o seu reino. O que podemos aprender com o profeta Ezequiel neste episódio relatado? Bom, podemos aprender 3 coisas. As águas eram correntes, crescentes e vivificadoras. Está escrito assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. É registrado lá em Ezequiel capítulo 47, no versículo 1 na primeira parte, depois pula para o versículo 3, 5 e 9. Existe um provérbio português que diz: águas paradas, cautelas com elas. Este é um provérbio cabível de várias interpretações, tendo em vista o valor metafórico contido. Mas água parada é sinônimo de estagnação. Não é boa para a saúde, esconde situações de perigo, apodrece, se tornando assim uma fonte de morte. Esse tipo de água não é o que está descrito no texto sagrado. Ezequiel relata que essa água saía, fluía, corria pelo lumiar do templo. O desejo de Deus é nos levar a mergulhar em águas correntes, cristalinas e que possuem vida e não morte. Em outras palavras, Deus quer que tenhamos com Ele experiências novas, edificantes, que vai produzir vida abundante para nós e nossos semelhantes. Existem várias propostas que são nos apresentadas no intuito de saciar a nossa sede, que parece até ser benéfica inicialmente na primeira impressão, mas no final está carregada de morte, como diz o provérbio. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus, falando para a mulher samaritana, disse: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz mais lá em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hein? Terminamos aqui a segunda parte dessa aula. Nesta aula nós aprendemos sobre a visão do rio da vida. Eu agradeço muito por ter permanecido até o final desse vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula vamos aprender sobre o cenário da divisão da Terra. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas, ok? Até a próxima aula, na parte 3.